Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este 24º domingo do tempo comum. A liturgia desse domingo, se nós percebermos bem, coloca diante de nós a realidade do perdão. O perdão que é uma realidade fundamental na nossa vida de discípulos e discípulas de Jesus Cristo. No Evangelho temos diante de nós um texto tirado do capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram então o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia com uma pergunta de Pedro. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? E Pedro ainda propõe até 7 vezes. Amados e amadas de Deus, a realidade do perdão. Quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? O irmão peca contra a pessoa que, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Talvez Pedro, dando este número de 7, pensasse que já fosse uma conta bastante generosa, um perdão bastante generoso. 7 é o número da perfeição. E por isso Pedro, propondo 7 vezes, talvez achasse que já fosse um número generoso. Mas é interessante a resposta de Jesus. Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que Jesus quer dizer com esse 70 vezes 7? Quer dizer que se deve perdoar sempre. Que nós devemos sempre dar o perdão quando alguém peca contra nós. É aquilo, amados e amadas de Deus, que nós rezamos o Pai Nosso. No Pai Nosso nós sempre pedimos ao Pai do céu que nos perdoe, porque nós perdoamos. O perdão é imperativo na nossa vida de fé. Não existe verdadeiro seguimento de Jesus Cristo sem o perdão. Sem dar o perdão a quem tem necessidade, a quem nos pede, a quem nos ofende, e sem receber o perdão tantas vezes também. Assim deve ser a nossa vida. No caminho de fé, o perdão é fundamental. Colocar-se na escola da misericórdia, colocar-se na escola do perdão é fundamental. E Jesus conta então uma parábola, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. No começo vem um que lhe devia uma enorme fortuna
E o rei lhe pede contas. Ele não tem como pagar. Ele pede então misericórdia. Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Devia uma enorme fortuna, pede compaixão e o patrão é misericordioso com ele. O patrão lhe perdoa a dívida. Mas o que aconteceu? Esse empregado que foi perdoado encontra depois um outro que lhe devia apenas 100 moedas, devia uma pequena quantia. E o que ele faz? Ele agarra este empregado e quer que ele pague a todo custo a sua dívida. O empregado lhe suplica, dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse tudo. O que Jesus quer dizer aqui? Jesus quer mostrar que alguém que foi perdoado e não perdoou. Né? Tanto que, na conclusão, Jesus dirá: é assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Esse segundo que não perdoou, ele vai ser jogado na prisão também até que pague tudo. Porque ele foi perdoado, mas ele não perdoou. Amados e amadas, Deus é o imperativo do perdão. O imperativo do perdão na nossa vida. Perdão não é fácil, perdoar os outros não é fácil, há pessoas que têm mais facilidade para perdoar, há outros que não, mas é preciso colocar-se na escola do perdão. É preciso rezar todos os dias o Pai Nosso e rezar o Pai Nosso com honestidade, onde nós pedimos a Deus que nos perdoe, porque nós perdoamos. É preciso perdoar e perdoar sempre. Peçamos nesse dia a graça, nesse domingo, nesse dia do Senhor, a graça de sermos homens e mulheres que se colocam na escola do perdão, de sermos homens e mulheres que verdadeiramente perdoam. O perdão na nossa vida pessoal, perdão na vida familiar. O Papa Francisco ele diz sempre que um casal nunca deve terminar o dia sem que um dê um perdão ao outro. Perdão diante das pessoas que convivem conosco, que trabalham conosco. Perdoar, colocar-se na escola do perdão. O perdão liberta. O perdão ele sempre vai libertando o nosso coração. Quando a gente começa a viver com rancor, como diz a primeira leitura, esse texto, um texto tirado do livro do Eclesiástico, quando a gente começa a viver com rancor, quando a gente começa a deixar que o ódio, o rancor, esses sentimentos negativos dominem o nosso coração e não se coloca no perdão, na escola do perdão, a gente vai fazendo mal para a gente mesmo, vai criando um ambiente pesado ao nosso redor, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho. Agora não. Quem se coloca na escola do perdão vive livre, porque o perdão liberta. Então peçamos a graça nesse domingo, sermos homens e mulheres que se colocam na escola do perdão, na escola da misericórdia. Que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.